Povo de Guiné-Bissau, e chega a hora para não lançar, para jogar que não pode fazer, para tirar terra nessa lamaçal. Para ver se não continua a acreditar nesses governantes, não continua a bater morrer, se não dia chega. Para ver ter doentes que estão morrendo no hospital, para ver de falta de cuidados médicos. Todo o país que está governado por egoísmo, em vez de regras e princípios, esse país está totalmente condenado para o abismo. Não governantes tudo egoísta, hipócritas, interesseiros, tiranos sem coração. Bocatabim Sibinam, qual nome como por deles? Para ver tamanho de ser filhos para escolas europeias, norte-americanas, com estradas que não dá acesso, só para ser caças, fazer instalações elétricas que não dá energia, só para ser mansões, cria furos que não dá eles bom água potável, enquanto o povo que não governa não sofre para falta das infraestruturas que acaba de mencionar acima. Nosso sistema educacional que está nada bom. Ex-ministros de governo egoísta é que mancia com 10 milhões de crianças sem educação de base. Pode ir no hospital, cada dia e mais na degrada. Enquanto oficiais de governo estavam a buscar ajuda médica no Hospital de Santa Maria, na Portugal. Jubi não é para lógica. Esses governantes que têm noção de que aqui é democracia. Ou nós também temos esta pingina. Minha dona está falando como minha neto pega teso. Tudo mal que ela fazia, ignora, siga só o caminho. Justiça de homem por imaina, mas de Deus nunca cata maina. E na dia, pois não governantes não arrependem de ser pecado. Jovens outro lado, a vos ser culpado. Bostana disse, é na rastabos para tendência. Cumpra boa consciência para via de carros 205 com construções precárias. Para poder permanecer na poder, como cidadãos conscientes e inconformados. Ora que dá bom dinheiro, bota conforma. Bocas alugado. Cada dia, nossa sociedade está na caminhar para a sociedade alcoólatra. Porque a maioria de jovens larga a mão na pinho. Cada baracas cubares cufura, o todo de jovens manga dele na chame, perde manga de tempo na discutir parvissa, em vez de ler livros para tirar uma hora silenciosa para ouvir que aqui preciso fazer para salvar a terra. O todo jovem está trabalhando de segunda a sexta, se pega aquele dinheiro e está arrebentar tudo no final de semana, traz de sexo cubinho. Nenhum projeto que está tendo. Depois, não tem inveja, fulas cunanes de Conakry, na lega como é tomar conta de comércio. 2 horas, cacifos tudo está ficha. Para expulsar eles ou para entreter eles de bindi. Se expulsar eles, quem não vai bindi para o povo de Guiné-Bissau? Se bem com a voz, boa montão, só pensa na festa. Para outro lado, está muito preocupado com nós fêmeas. Para ver as novas ajudas, para se cada dia é mais na super-homem na binho. O todo de uma ajuda está sentado na bar desde para manhã até de noite, só na chame com comer carne gordo. Para além daquilo, e tem homens malvados, covardes, que estão aproveitando mulheres. Até deles binho, toque chame, é que vai fazer sexo para além de normal. Mas está justo a voz. Ele comanda
o tojong bajuda com 35 anos de idade e está delata tudo. O homem está acabando de abandonar eles. Mas caburo, não fêmeas tem que dignificar sua cabeça. Boba trabalhar, bo para estar só, não vai depender de homem. Minjar que está dependendo de homem 100% e minjar a montão. Homem está lepsiu e está passando sua propriedade. Juízo, desabafo do coitado. Especial Sirilex Ninkinanku. Will and Beats. Para Deus abençoe a Guiné-Bissau. Ai, minha filha, o papel está com sangue, rapia. Para Deus ajudar-nos.